O exercício 1 apresenta 6 substâncias para ver qual é o produto da eletrólise aquosa delas. A primeira, K2SO4. K é um cátion mais difícil de descarregar do que o H+. Então aqui vai descarregar o H+, vai gerar H2. SO4 é um ânion oxigenado, mais difícil de descarregar do que o OH-. Então quem vai descarregar é o OH-, vai gerar O2. NaOH. Na é mais difícil de descarregar do que o H. Então quem vai descarregar é o H, vai gerar H2. OH é o próprio da descarga que gera O2. Então vai gerar H2 e O2. KNO3. O K é mais difícil de descarregar do que o H+. Então vai descarregar H+, gerando H2. NO3 é um ânion oxigenado, mais difícil de descarregar do que o OH. Quem descarrega é o OH-, vai gerar O2. NiCl2. Ni é mais fácil de descarregar do que H+, vai gerar um metal. Cl- é um ânion não oxigenado, vai descarregar mais fácil do que o OH-, vai gerar o Cl2. CuSO4. O Cu é mais fácil de descarregar do que o H+, vai gerar Cu, sólido, metal. SO4 é oxigenado, mais difícil de descarregar do que o OH-. Então, quando descarrega o OH-, gera O2. HBr. H+, é o próprio cátion, vai gerar H2. E o Br é um ânion não oxigenado, portanto, mais fácil de descarregar do que o OH-, vai gerar H2 e Br2. O item A pergunta, em quais deles haverá formação de H2? No primeiro, no segundo, no terceiro e no sexto. Segundo, em quais deles haverá formação de O2? No primeiro, no segundo, no terceiro e no quinto. C. Em quais haverá formação de H2 e O2, de ambos? O primeiro, o segundo, o terceiro, apenas. E em quais não haverá formação de H2 nem de O2? Qual não forma H2 nem O2? Só o quarto. O exercício 2 diz que uma indústria quer produzir Na metálico e magnésio metálico. E pergunta, a eletrólise para sua produção deve ser aquosa ou deve ser ígnea? É possível produzir o Na metálico a partir de uma solução aquosa de Na? Quem descarrega na solução aquosa é o H+. Então não dá para produzir Na sólido em uma eletrólise aquosa. E o magnésio? O magnésio é mais difícil de descarregar do que o H+. Então se ele estiver em água, vai descarregar H+, e não o magnésio. Portanto, deve ser uma eletrólise ígnea, pois em solução aquosa ocorre a descarga do H+. Preferencialmente em relação ao H+, em relação ao Na+.
preferencialmente em relação ao Na+ e ao Mg2+. O exercício 3 é sobre a eletrólise do cloreto de cobre, eletrólise aquosa. Então, primeiro desenhar a célula eletrolítica. Célula eletrolítica com solução de CuCl2, vai ter o cátion Cu2+, e o ânion Cl-. Os dois eletrodos mergulhados na solução, e a fonte externa é uma eletrólise, tem uma fonte externa, forçando a passagem de elétrons, polo negativo e polo positivo. O cátion vai para o polo negativo, que é o cátodo, sofrer redução. O ânion vai para o polo positivo, que é o ânodo, sofrer oxidação. Então, quais são os processos? No cátodo, você tem o Cu2+, que vai virar o Cu metálico. Para isso, ele precisa 2 elétrons. E no ânodo, você tem o Cl-, que vai virar Cl2. São 2 cloros, 2 cloros. Então, precisa 2 elétrons na saída. Qual é a equação global do processo? Somando as duas equações, entram 2 elétrons, saem 2 elétrons, sobra Cu2+ aquoso mais 2 Cl- aquoso, dando Cu sólido mais Cl2 gasoso. O exercício 4 fala sobre a eletrólise do sulfato de sódio, Na2SO4. Então, precisamos comparar o cátion sódio com o H+. O sódio é mais difícil de descarregar do que o H+. Portanto, no cátodo, o processo que vai acontecer é 2H+, mais 2 elétrons, dando H2, gasoso. E no ânodo, temos que comparar o sulfato com o OH-. Sulfato é oxigenado, portanto é mais difícil de descarregar do que o OH-. Então quem vai descarregar no ânodo é o OH-, 2 de OH-, dando H2O mais meio de O2 gasoso mais 2 elétrons. O processo global é a soma dos dois, entram 2 elétrons na de cima e saem 2 elétrons na de baixo, então eles se cancelam e o que sobra é 2H+ com 2OH- dá 2 águas, mas tem uma água na saída, então entram 2 águas, sai uma água, vai sobrar uma água na entrada, dando H2 gasoso mais meio de O2 gasoso na saída. O exercício 5 apresenta um tubo em U sendo utilizado para a realização de uma eletrólise. Aqui com uma rolha, lado chamado de A, aqui o lado chamado de B. Uma fonte externa com carga negativa na esquerda, carga positiva na direita. E foi feita a eletrólise de solução de iodeto de potássio, Ki.
O exercício diz que após algum tempo foi colocado fenolftaleína nesse tubo e a fenolftaleína ficou rosa. Isso quer dizer que o meio ficou básico. Fenolftaleína é um indicador do meio básico. Como se explica o meio ficar básico através de equações químicas? Vamos pensar nas descargas. Entre o potássio e o H+, quem vai descarregar é o H+. Então, no cátodo, quem vai descarregar é o H+. Só que o H+ veio da água. Então, a água libera H+, mais OH-. No caso, 2 águas, 2H+, 2OH-, para podermos cancelar em cima e embaixo. Somando as duas equações, que eu tenho, entram 2H+, e saem 2H+. É como se não tivesse OH+ participando, vai sobrar 2 águas mais 2 elétrons, dando H2 mais 2OH-. Pronto, isso justifica porque ficou rosa. O OH- é o formador de meio básico, por isso ele mudou a cor da fenolftaleína.